Explicar para vocês República Velha. A República Velha consiste no primeiro período de república do nosso país. É dividido em duas partes. A República da Espada, que foi quando os governantes eram militares, e a República Oligárquica, que quando os governantes eram, em sua maioria, civis. Vamos começar falando sobre a República da Espada. Ela se iniciou logo com o governo provisório de Deodoro da Fonseca. O que foi que aconteceu para Deodoro ter assumido o governo provisório? Dom Pedro II saiu da regência e aí Deodoro falou: não, gente, podem ficar tranquilos que eu vou assumir aqui, vou dar um jeito no nosso país até que seja criada uma nova Constituição e que as novas eleições sejam feitas. Vamos às coisas que Deodoro fez durante o seu governo provisório. Suspendeu instituições monárquicas e baniu a família real. Instituiu o federalismo, ou seja, cada uma das províncias agora eram estados que faziam parte do território nacional e elas tinham determinadas autonomias. A presença dos oficiais dos exércitos era vista pela comunidade, pela população em geral, como um aspecto positivo para a nova maneira de governo. A criação da Constituição de 1891 teve um caráter semelhante à dos Estados Unidos, contanto que o Brasil, na época, era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Eu vou aqui ressaltar as partes mais importantes dessa Constituição. Presidencialista e federalista, ou seja, cada estado tinha direito a ter seus próprios governantes, suas legislações estaduais, a cobrar impostos, entre outras coisas. A tripartição de poderes, ou seja, os poderes eram divididos em legislativo, executivo e judiciário. Proibição da organização sindical e o fim do voto censitário. Mas não se confundam, não é só porque o voto censitário acabou que agora todo mundo vai poder votar. Nessa fase da história aqui do Brasil, apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Quando você fala que são homens, aí divide muito. Mais de 21 tem uma certa também diferença. Agora, alfabetizados é o que mais reduz a quantidade de eleitores na época, porque a galera do Brasil eram muitos escravizados que não tinham acesso à educação, então eles não eram alfabetizados. A primeira eleição tinha duas chapas. Tinha Deodoro da Fonseca versus o almirante Wanderkolk e o presidente de Moraes contra Floriano Peixoto. Eram os presidentes e os vices. Na época, as eleições eram separadas, então você escolhia o presidente e escolhia o vice. E não se você escolhesse o presidente, por consequência, você escolheria o vice, certo? Nesse cenário, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram no caso, extremidades opostas, acabaram ganhando e assumindo o governo. A política do encilhamento com o objetivo a superação da crise financeira, que havia sido gerada graças às dívidas que tínhamos com a Inglaterra, após a Guerra do Paraguai, após a nossa independência de Portugal, e a necessidade de pagamento da expansão do trabalho assalariado e das atividades urbano-industriais. Então, nosso Brasil ele estava crescendo. Nós não poderíamos continuar com aquelas dívidas passadas. Por essa razão, o Brasil precisava se recuperar e obter mais lucros para conseguir quitar tudo o que tinha para ser quitado e evoluir. O encilhamento também tinha como objetivo estimular as indústrias, gerando empréstimos e com o fim de aumentarem suas atividades. No entanto, o encilhamento não deu certo. A nossa moeda ela ficou desvalorizada e houve uma grande inflação. Gel, Lica, por que é que houve essa grande inflação? Porque assim, gente, a humanidade, nós sabemos, não é de todos bondosos, todo mundo tem um pouco de malícia. Então, muitas pessoas criaram empresas fantasmas para pegarem empréstimos, pegarem o papel moeda e utilizarem como se aquilo estivesse rendendo alguma coisa. E não estava. O governo também não tinha uma fiscalização eficiente para garantir que as empresas fantasmas não estivessem surgindo. Nesse cenário, nós temos toda essa desvalorização e todos esses problemas que levaram à falha do encilhamento, que foi uma política, foi um projeto comandado por Rui Barbosa, governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Ele decretou estado de sítio, ou seja, ninguém poderia se opor a ele, já que não tinha mais censura, ele dissolveu a Câmara, os deputados. O almirante Custódio de Mello falou: pera, cara, que postura ditatorial é essa no meu país? Eu não deixo de jeito nenhum. Vou mesmo
dar um jeito nessa bagunça aqui. Com licença, meus oficiais da Marinha, por favor, venham. Nós vamos bombardear o Rio de Janeiro se Deodoro da Fonseca não renunciar à presidência. Você está ouvindo, Deodoro? Você está na linha? Deodoro ficou com medinho. Não queria que Rio de Janeiro fosse bombardeado, então ele falou, tudo bem, Almirante Custódio de Mello, você ganhou. Dessa vez, você ganhou, eu vou sair. Saiu. Só que diferente dos planos de Custódio de Mello, quem assumiu o poder foi Floriano Peixoto. O artigo 42 da Constituição de 1891 dizia que quando o mandato do presidente tivesse menos de 2 anos, deveriam ser feitas novas eleições e não o vice assumir. Só que Floriano falou, não, meu parça, calma, governo, calma, gente. Ó, eu vou ter que explicar pra vocês que vocês não estão entendendo direito. Essas coisas aí são só pra eleições diretas. Só que a eleição do meu amigo Deodoro não foi direta. A minha eleição não foi direta. Portanto, eu que devo assumir o cargo da presidência. Aí todo mundo ficou tipo... Floriano era um daqueles amostradinhos da escola que é amigo da escola inteira. Entendeu? Então ele era amigo da classe trabalhadora, ele era amigo da classe latifundiária, ele era amigo dos militares. Floriano, ele era o tipo de cara sociável, que é amigo de todo mundo. Então todo mundo falou, vamos ver o que esse cara vai fazer, bora dar um jeito de ver se ele vai fazer uma coisa boa pra mim. Vou deixar por enquanto, mas tô de olho. Nesse cenário, o Floriano Peixoto, ele anulou o estado de sítio e assumiu o resto da regência. Tabelou o preço dos alimentos para conter a inflação crescente. Só que assim, Custódio de Mello, ele era aquele cara que não estava muito feliz com o Floriano assumindo não, porque ele queria assumir. Então ele ligou para os amiguinhos dele e falou, gente, tá errado isso. Não, eu quero assumir, vão ameaçar de novo, segunda revolta da Armada. Custódio de Mello juntou seus amiguinhos lá da Marinha e falou, vamos ameaçar bombardear de novo. E Floriano falou, ué, tá achando que eu me rendo fácil assim, é? Eu não sou Deodoro, não. Floriano ligou pros amiguinhos também, porque a gente sabe, é briga de playground. Um carinha chama outro carinha pra briga. Aí ele chama os amiguinhos dele, certo? Custódio de Mello e a Marinha, Floriano Peixoto e o Exército. Aí Floriano Peixoto falou, gente, seguem aí a Baía de Guanabara, porque se Custódio de Mello vier pra cima da gente aqui no Rio de Janeiro, eu quero que vocês armem fogo contra ele, contra os amiguinhos dele, tá bom? Porque quem manda aqui sou eu que sou o presidente, e vocês não tem nada que ficar se metendo na presidência, não. Segunda revolta da Armada foi vencida por Floriano Peixoto. Ele ficou conhecido como Marechal de Ferro por conta da sua luta firme contra os oposicionistas. Então a Revolução Federalista ela foi sufocada por esse Marechal de Ferro maravilhoso que tivemos. Um homem bravo, um homem forte. A República Oligárquica surgiu com o governo do presidente Prudente de Moraes. Política dos governadores. Como é que funcionava? O governo do Estado, Brasil, fazia acordos com os governos menores e esses acordos faziam com que a política dos governadores funcionasse. Porque o Estado maiúsculo falava assim, gente, podem fazer o que vocês quiserem. Eu tenho uma condição. Os governantes de vocês têm que ser fiéis a mim, ao presidente. Então, vocês, elites, deem um jeito de colocar sempre pessoas que sejam fiéis a mim, que não vão se opor, e eu deixo vocês serem livres. Podem comer aí todo o dinheiro que vocês quiserem. Não tô nem um pouco, assim, ligando pra isso. Só faço o que eu tô pedindo. Era assim que funcionava a política dos governadores. Então havia uma manipulação muito grande das eleições. Obviamente, que é uma coisa que eu esqueci de ressaltar antes, o voto era aberto. Agora vamos lá. O governo dando essa liberdade através da política dos governadores para as elites fazerem o que elas bem entenderem. O voto sendo aberto. É claro que as elites estavam mandando nisso, gente. As elites mandavam mais no país do que os próprios eleitores, mesmo que nós funcionássemos como uma democracia.
que não era exatamente uma democracia, né? Já que nem todo mundo podia votar. Mas a gente funcionava através do voto. Coronelismo. A gente tinha dois fatos, assim, que eu considero muito importantes. O voto de cabresto. Gel, como é que funcionava o voto de cabresto? Os coronéis, que eram as figuras, assim, as autoridades das espécies de vilarejos, das cidades pequenas, eles obrigavam os eleitores a votarem neles. E como é que eles faziam isso? Duas formas. Violência. Se você não votar em mim, eu vou meter a minha mão na sua cara. A outra maneira é a troca de favores. Oi, Duda. É o nome da minha boneca. Vamos fazer o seguinte, Duda. Eu vou trazer uma comida pra você comer com sua família, pra você comer com seu pato. Certo? E aí você vai me fazer um favor aí, no dia que eu precisar. Tá bom? Aí você, mas eu já tô te devendo um favor, Gel. Eu tô te devendo um favor, Liga, não precisa não. Eu, não, bora, você me deve 2. Vou somando de favorzinho em favorzinho. Quando chega no dia que eu vou me candidatar, aí eu falo, Duda, você lembra que você tá me devendo um favor? Então, tá na hora de eu cobrar isso. Preciso que você vote em mim, tá? Aí ela, poxa, pior que é verdade, eu tô devendo mesmo esse favor a você. Aí eu, pois então, chegou a hora de você cumprir. Vote em mim, que todas as suas dívidas estarão quitadas. Ela, mas eu queria votar em outra pessoa, porque assim, eu não concordo muito com a sua ideia de política e tal. Você tá me devendo um favor, não tá? Entendeu? Política do café com leite. Tínhamos o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Juntos, eles governavam, eles lideravam quem seria o presidente do Brasil através da maravilhosa política do café com leite. Eles revezavam. Uma eleição, o presidente que ganhar vai ser de São Paulo. Na outra vai ser de Minas. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Não necessariamente os representantes indicados necessitavam serem naturais dos estados. Eu poderia, sendo parte do Partido Republicano Paulista, indicar alguém do Ceará para ser presidente do Brasil, para ser meu representante, se isso fosse de acordo com os meus interesses. O apoio das elites de outros estados era fundamental para o funcionamento da política dos governadores. Então, diante do cenário da Primeira República, a estrutura elitista literalmente governava as oligarquias. Funding Loan. Voltando a falar sobre o encilhamento, o Brasil estava com a economia meio quebrada. E aí o Funding Loan foi o que permitiu a superação da crise financeira. Por quê? O objetivo foi a renegociação do pagamento da dívida. Então nós tivemos 2 representantes que foram lá na Inglaterra falar, gente, para os banqueiros, hello, good morning, can you do me a favor, please? Aí eles foram lá negociando, conseguiram algumas coisinhas. O que foi que as negociações deles tiveram como retorno? Suspensão do pagamento da dívida externa por 3 anos. Suspensão do pagamento dos juros da dívida por 13 anos, porque eles também não são bonzinhos, a gente tem juros que a gente vai pagar. 3. Obtenção de um novo empréstimo, ou seja, além da gente tá pedindo para aumentar um pouquinho o tempo de pagar a dívida, a gente ainda tá pedindo um novo empréstimo. O Brasil ofereceu receitas da alfândega do Porto do Rio de Janeiro, da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre outras, se necessário. Então, Joaquim Murtinho, com o objetivo de promover a valorização do papel moeda, cortou os gastos e realizou a queima. O convênio estava até 1906. Foi uma tentativa de resolver o seguinte problema. O Brasil estava com uma superprodução de café. Só que nós não estávamos conseguindo vender toda essa produção, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. Nossos consumidores não estavam comprando tudo, e os consumidores de fora também não estavam comprando tudo. O que é que os nossos governantes decidiram fazer? Em uma reunião chamada Convênio de Taubaté, eles decidiram o seguinte: para conter esse problema, vamos fazer o que for necessário. Não importa se a gente tiver que pedir mais empréstimos, a gente precisa dar um jeito nisso. O que foi que alguns fizeram? Vou comprar o café, vou comprar nosso café. Nós produzimos, nós mesmos compramos. Além disso, aumentar os impostos para ver se diminui a produção. Só que não havia fiscalização. Então, a produção continuou cada vez maior, porque
os governos estavam comprando, a galera continuou produzindo, eles estavam recebendo mesmo, não tinha fiscalização, e aí não deu muito certo não, o governo de Taubaté. Outra coisa, a produção da borracha é a questão do Acre. O látex, ele estava sendo uma matéria-prima muito valorizada, então muita gente daqui do Nordeste estava indo lá para a região do Norte para produzir, ser mão de obra, junto com os seringaristas, que muitas vezes forjavam documentos de posse para estabelecer o direito sobre as terras invadidas. Então eles invadiam. E eles invadindo. De todos os seringaristas ficaram invadindo assim, territórios que não eram deles, eles acabaram chegando no Acre. Aí teve um problema que a galera que antes governava o Acre falou, gente, não é querendo atrapalhar o negócio de vocês, não, mas esse território não é do Brasil. E o Brasil falou, não, tudo bem, a gente compra, tá? A gente compra o Acre. Tratado de Petrópolis, a ligação entre uma ferrovia e o Oceano Atlântico. Acabou que nem valeu tanto a pena assim a gente ter comprado o Acre, porque com o tempo nós acabamos concorrendo com a produção britânica. E aí meio que declinou assim nossa produção de látex. Foi bad, porque a gente já estava endividado. Impulso industrial durante a Primeira Guerra Mundial. Navios atacaram embarcações brasileiras, o que fez com que o Brasil entrasse na guerra. Nosso país, ele era agroexportador. A gente comprava muitos bens de consumo na mão da Europa. Porque como a Europa era onde estava sendo localizada a guerra, eles não estavam mais podendo produzir. Aí a gente falou, não, vamos ter que produzir por nós mesmos. Fizemos, porque o Brasil é bom. Se a Europa não podia produzir pra gente, a gente mesmo produz. Então essa grande produção, essa nova maneira do Brasil de coisados, industrialização e tal, motivaram várias mudanças sociais que levaram à entrada de enorme contingente de imigrantes no país e a ampliação do setor médio urbano. Esse é o fim do capítulo 1 de República Velha. Ninguém consegue andar pra frente com os pés atrás. Eu adoro história, gente. Essa história é sensacional. Gente, eu amo história. Nossa, 16 horas de aula. 16 minutos de aula. Se eles disseram no passado, quem sou eu no presente pra julgar? Foi bad. Na real, foi bem bad. Brasil é bom, gente. Vocês ficam aí só diminuindo o povo estrangeiro. Brasil é bom. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Continuamos com problemas.